E aí, gente, hoje vamos resolver aqui três questões do simulado SAS, ENEM 2020, beleza? Uma de Química, uma de Física e uma de Biologia. Então, bora começar aqui com a questão 107. O dietiilftalato apresenta em sua estrutura qual função? Então, esse tipo de questão você nem precisa ler muito texto, tá? Pede para você analisar a função. Você bater no olho aqui, você já percebe o que é isso aqui. É um éster, né? Um éster. Então, vamos lá, resposta letra D. Beleza? Por que não pode ser um álcool? O álcool, ele caracteriza um grupo OH, a hidroxila, ligada a um grupo R. Um grupo R que é um grupo de carbonos, beleza? Tem que ser um carbono, tá ligado a um carbono saturado, ou seja, um carbono que não faz dupla ligação, senão a gente tem um caso de um enol, não um álcool, beleza? Então a não pode. O aldeído é o caso da carbonila, que é o C dupla O, ligado a um hidrogênio, beleza? E aqui um radical R, pode ser carbono e outras coisas. Aldeído, então tá fora. Cetona também é uma carbonila, ligado a um grupo R1. E aqui um R, beleza? Isso aqui é a cetona, que é a carbonila entre carbonos. Então não é cetona. E o fenol é o anel benzeno, bem característico esse, tá? Ligado a um H. Isso aqui é o fenol. Não é isso que a gente tem. E o éster, como apresentado ali, é o carbono ligado ligado ao oxigênio. E aqui um grupo R, tá? Aqui um grupo, outro R1. E aqui no caso é o éster. E tem um grupo também que eu quero citar, que é o ácido carboxílico, tá? Que é o C com dupla O ligado ao H ligado a R. Isso aqui é o ácido carboxílico, beleza? Vamos para a questão 108 aqui. Ele fala assim: é possível construir um circuito capaz de acender uma lâmpada comum utilizando apenas um fio condutor e um ímã um ímã de barra. Para isso, enrola-se o fio condutor formando uma bobina circular com várias espiras, ligam-se as pontas desse fio à lâmpada, sendo a ponta em cada polo. Beleza? Em seguida, alinha-se o centro do ímã e o centro da bobina, como representado. Tá. Assim, ao se soltar o ímã, deixando-o passar dentro da bobina, deve-se observar um breve brilho na lâmpada. Isso aqui é importante. Para que esse experimento seja realizado de maneira segura e correta, é imprescindível que nenhum material condutor, com exceção dos polos, estejam encostando ao fio. Assim, todos os aparatos utilizados para sustentar os equipamentos descritos devem ser isolantes elétricos como madeira e borracha. Também, para intensificar o brilho emitido pela lâmpada, deve-se o quê? Vamos analisar item por item. Inverter a polaridade não é uma coisa que vai intensificar o brilho, tá? Porque a lâmpada, como ela tem aqui uma resistência R constante, para ela brilhar mais, né, ela tem que passar uma corrente maior, beleza? Então aqui eu tenho o I, beleza? O I vindo aqui, para me ter uma corrente maior, pela primeira lei de Ohm, o epsilon é igual a R vezes I. Se eu preciso ter um epsilon maior, com a lei de Faraday-Lenz, eu sei que é menos a variação no fluxo, beleza? Sobre o tempo. Isso aqui é a força eletromotriz, variação no fluxo magnético sobre o tempo. Então, vamos analisar mais itens. Aumentar a altura a qual o ímã é solto em relação à bobina. Por que ele está querendo aumentar a altura? Desconsiderando forças dissipativas, cara, nós podemos considerar uma conservação da energia mecânica do sistema. Como ele parte de uma altura maior, ele tem uma maior energia potencial gravitacional, consequentemente, é convertido em uma maior energia cinética, tá? Isso que é a energia cinética. Não depende da massa do ímã, então a velocidade ao quadrado é 2 vezes a gravidade vezes a altura. Quanto maior a altura, maior a velocidade que ela vai ter para passar no ímã. Se ela passa aqui com a maior velocidade, o tempo que ela vai variar esse fluxo é muito pequeno. Então, força eletromotriz vai lá em cima, beleza? Sobe muito. Então, a resposta é letra B. Vamos ver porque não é a outra. Diminuir a espessura sem alterar o diâmetro da bobina. A espessura do fio nem leva em consideração, porque se eu diminuir a espessura, aqui vai acontecer uma mudança em resistência do fio e alguma coisa do tipo, pela segunda lei de Ohm, tá? Então não é o caso. Diminuir o diâmetro da bobina sem alterar o número de espiras. Se eu diminuo o diâmetro do fio, eu sei que o fluxo magnético ele é o vetor campo magnético vezes a área da espira, beleza?
vezes o cosseno do ângulo do vetor campo com ali a superfície da bobina, beleza? E se eu diminuir o diâmetro, eu vou diminuir a área, beleza? Então, se eu diminuo a área, eu diminuo o fluxo. E o fluxo é diretamente proporcional à força eletromotriz. Então, não é isso que eu quero, beleza? Diminuir a quantidade de espira sem alterar o número de diâmetros. Quanto maior a quantidade de espira, maior vai ser o fluxo, tá? Então, também não tá fora. Questãozinha 109. Ana tem tipo sanguíneo A negativo e João é B positivo. Recentemente eles tiveram um filho que tem um tipo sanguíneo AB negativo. Pretendem ter mais 2 descendentes, que é importante, tá? Preocupados com a chance de ocorrência de eritroblastose fetal em gestações futuras, o casal procurou aconselhamento genético para saber se existe necessidade de realizar alguma prevenção. Caso não seja realizado algum tipo de intervenção preventiva nem transfusões sanguíneas, qual a probabilidade desse casal na terceira gestação? Terceira gestação, vou até grifar aqui que é importante. Ter uma criança acometida pela eritroblastose fetal. A eritroblastose fetal é uma doença bem característica aqui na genética, né? Quando você está fazendo exercício, que ela caracteriza o quê? Quando a mãe ela tem o RH negativo e o filho tem o RH positivo. Aí acontece aquela sensibilização, o primeiro filho não é afetado, só o segundo, que aí as células do filho, as hemácias são destruídas, né, pelos leucócitos lá da mãe, aí ele nasce com anemia e vários outros problemas. O primeiro filho não tem problema nenhum, tá? Mas aí no caso ele está pensando na terceira gestação. Então, eles tiveram um filho, tipo sanguíneo AB negativo. Então, o segundo já não tem chance de ter eritroblastose fetal. O terceiro tem a chance, ele tem que vir com RH positivo, beleza? Então, nós vamos ter que considerar isso. A probabilidade do segundo vir com RH positivo para o terceiro ser acometido, tá? Então, nós vamos pensar aqui no tipo sanguíneo do pai, da mãe, que é RH negativo, que é Rzinho, fator RH, e o fator do pai, que é positivo, que é Rzinho, porque eles tiveram um filho negativo, veio um Rzinho da mãe e um do pai. Então aqui, o que eu tenho? Aqui eu vou dividir em 3 casos aqui. Esse caso aqui é o filho 1, esse aqui é o filho 2 e esse aqui é o filho 3. O filho 1, ele é negativo, Rzinho. O filho 2 tem que vir a ser positivo. Então, qual a probabilidade disso acontecer? Rzinho com Rzinho. Isso aqui vai dar, no cruzamento, Rzinho com 50% e Rzinho com 50%. Então, aqui a probabilidade desse cara desenvolver na mãe a sensibilização é 50%. Então, eu tenho que considerar esse caso, tá? Agora, no terceiro caso, ele vir a ter, ele tem que ter o RH positivo, beleza? Ele tem que ter o RH positivo. Então, Rzinho de novo com Rzinho. Novamente, é 50%. O cruzamento é igual a esse. Então, aqui, de novo, eu tenho 50%. Então, qual é essa probabilidade? É 50% vezes 50%, que é igual a 25%. É a chance dele vir a ter eritroblastose fetal, beleza? Letra B. Muito bom esse exercício. Tá aí, tá? Se tiver dúvida, pode mandar aí, que se tiver como eu ajudar, eu vou estar disponível. Valeu?